Irmão César, está com a oportunidade, em nome de Jesus, para trazer aqui a mensagem do Senhor. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Coisa boa, né? De estar aqui. João já falou a respeito da receptividade, né? Que é estar aqui com o pastor Jailson. Muito solícito, né? Conosco. Mesmo de passagem, né? É assim, viu, pastor? Eu preciso melhorar, viu, a receptividade lá em Recife, porque aqui o senhor tem ganhado. Muito obrigado. Eu queria dizer à igreja que é uma satisfação, uma alegria de estar aqui, né? Cultuarmos, aprendermos juntos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Quero agradecer também ao pastor, né, Gerson, pastor presidente, né, da igreja, a irmã Nádia, e agradecer ao pastor Jailson, né, pela confiança de me entregar, né, um estudo, né, e um estudo aprende todo mundo juntos, né? E eu estou aqui também para aprender junto com vocês. E eu também quero convidar a igreja para acompanhar comigo, já que é um estudo, pastor, a gente usar a Bíblia, né? Então vamos abrir a Bíblia e eu vou pedir até a colaboração lá do nosso amado irmão, o Sandro, né? Nando, desculpa, viu, Nando? E ele colocar aqui no slide para que a igreja acompanhe, né? E eu quero já começar pedindo para que a gente coloque aí, vocês que têm as suas Bíblias, abram lá em 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, um versículo muito conhecido nosso. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17. Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida nossa, e a gente vai refletir, estudar em cima desse versículo, apenas nesse versículo, que a palavra do Senhor nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Repita após mim. Glória a Deus. Repita após mim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Santo e eterno Deus, maravilhoso é o Senhor, Deus da eternidade. Aqui já foi orado, Pai, que possamos aqui aprender mais do Senhor. Abre nossa mente, nos ensina, nos exorta, nos direciona, nos torna, Pai, nesse momento aqui, aprendizes, eternos aprendizes. Mas eu te agradeço, Senhor, por estar aqui à dianteira desse estudo para aplicar a tua palavra à tua igreja. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. A passagem é muito conhecida, né, da igreja. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos, né, falarmos, né, que tudo se fez novo quando a palavra ela nos diz que se alguém está em Cristo. Então, o primeiro objetivo é entender o que é estar em Cristo, né? E eu creio que a igreja tenha tentado para isso, né? Estar em Cristo. E aqui eu coloquei, primeiramente a coisa, devemos entender que nos tornamos nova criatura. Mas como é que nós nos tornamos novas criaturas? Se estivermos em Cristo. Esse é o grande desafio, é estarmos em Cristo. Glória a Deus por isso. Estar em Cristo significa não viver mais para mim, para nós, mas viver por Ele e para Ele. Entendendo que estaremos juntos nessa união, não somente aqui, neste tempo, mas por toda a eternidade. Estar em Cristo, portanto, significa ter Cristo em nossas vidas e viver segundo os seus propósitos e os seus padrões. Estar em Cristo porque Cristo está em mim. Portanto, esta responsabilidade e deveres de serem cumpridos por nós. Certo que é a nossa escolha, como disse João ainda agora. Certo que é a nossa escolha que podemos fazer. Então, primeiramente, é entendermos
que estar em Cristo não é mais viver por nós, é viver por Ele, estarmos nele. E muitas das vezes, nós como seres humanos, nós como carne, a gente quer fazer os nossos deleites, né? Os nossos desejos, as nossas vontades. Mas esse estudo, essa palavra, essa reflexão, não é viver o que nós queremos. Porque Deus, Ele não manda para nós o que precisamos. Aliás, o que queremos. Ele manda para nós o que precisamos. Eu tenho um irmão em Cristo, lá em Recife, que ele repete isso muito para mim. Ele disse: irmão César, Deus não manda o que a gente quer. Deus manda o que nós precisamos. E assim, irmão Carlos, Ele tem feito na minha vida. Muitas das vezes a gente precisa entender que viver em Cristo é aceitar o que Ele quer para nós. Então, é uma transformação, é um entendimento. E como o estudo é em cima de estar em Cristo, eu coloquei aqui 3 etapas para a gente ir estudando na palavra do Senhor. Primeiro é entender, repita após mim, entender. Depois, aceitar. E em terceiro, permanecer. Ou seja, vamos andar aqui passeando na Bíblia, entendendo que precisamos primeiro entender, depois aceitar e por fim permanecer. Amém? Aí eu convido a igreja, a gente vai acompanhando aqui. Vamos ler aqui, a palavra está lá em Lucas, no livro de Lucas, do doutor Lucas, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 14, o 26 e o 27, que diz assim, para nós entendermos, para a igreja de Deus entendermos, está aqui, Lucas, capítulo 14, o versículo do 26 ao 27. Lucas 14, se quiser colocar, Lucas 14, o versículo 26 ao 27, que diz assim: se alguém vem a mim e ama seu pai e a sua mãe, e a sua mulher, e seus filhos, e seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, isso Jesus dizendo, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Amém? O Deus, Jesus dizendo aqui para nós entendermos que precisamos amar mais a Ele. Esses dias eu estava na minha casa, no aniversário do meu filho, que completou 21 anos, Renan, 21 anos, Júnior, Renan já tem. E a minha esposa fez uma oração diante da minha casa, dos meus familiares, e ela disse assim: Senhor, que o meu filho se case com a mulher que ame mais a ti do que a ele. Glória a Deus, aleluia. Quando em nossas vidas, cada um de nós entendermos que precisamos, como João falou ainda agora aqui em Mateus 6,33, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que ele quis dizer. Ame primeiro a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ame primeiro a mim, antes da sua esposa, por quê? Vamos conseguir amar mais a nossa esposa. Vamos conseguir amar mais nossos maridos, nossos filhos, os nossos vizinhos. Isso é entender o que Deus quer. Como nós estamos estudando a palavra do Senhor, e a palavra ela nos exorta, ela nos direciona a aprender que precisamos amar Deus em primeiro lugar. Aleluia. Que muitas das vezes eu já ouvi isso. Mães e pais dizendo que ama o filho, que se ele morresse, não uma força de expressão, né? Assim, claro, né? Ele morreria, ele perderia. Bom, é claro, ninguém quer que o seu filho morra, ninguém quer que o seu filho se distancie, ninguém quer que o seu filho vá para longe. A gente quer estar perto dele, mas a gente tem que entender que o amor a Cristo, ele está acima de todas as coisas, ele está em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Nosso filho é amado. Eu tenho 4 filhos, 2 homens em
duas meninas. Eu amo todos, mas eu preciso amar primeiro a Deus, entendendo que eles são prioridades após Cristo. E isso é o ensinamento que estamos aprendendo nessa noite, que precisamos amar a Deus em primeiro lugar. Segundo versículo, que eu quero que a igreja acompanhe junto comigo, está lá em Salmos, capítulo 91, e o versículo 1, que é muito conhecido nosso, né? Salmos 91, 1. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Precisamos descansar, mas precisamos estar aonde? A gente precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Precisamos entender a nossa posição. O outro versículo está lá em Romanos, capítulo 8, e o versículo 1. Romanos 8, 1, muito conhecido nosso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos entender que não apenas precisamos estar em Cristo Jesus, mas o quê? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, muitas das vezes, a gente se apega com a parte A, né? Se eu posso dizer se tem parte A ou B, que uma vez uma pessoa me corrigiu, disse que os versículos não existe parte A e B, mas quando a gente está às vezes numa sala de aula ouvindo, eles dividem. Mas o que eu quero atentar aqui, junto com os irmãos, é que não há nenhuma condenação, mas para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é um ensinamento, isso é que a gente está entendendo, a gente precisa saber que é dessa forma. Ou seja, está em Cristo, precisamos entender as primícias. Porém, ir até Ele, amar, seguir, como lemos os versículos citados. É um exemplo para entender como devemos fazer para estar em Cristo. Precisamos ousar, entender e ter decisões para que Cristo vive em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já li aqui o Romanos capítulo 8, versículo 1, e está aqui também em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, aleluia, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Entender que não mais vivo eu, que não mais vive você, mas Cristo vive em ti, aleluia. Deus está dizendo assim: você hoje faz parte de mim, você é a extensão de mim. Nós somos representantes de Jesus na terra. Numa época que se fala de tanto de influenciadores, né? Que usam a palavra até em inglês, né? E é bom lembrar que esses quantas e quantas influências ele leva para dentro de nossa casa, para os nossos filhos, muitas vezes para nós mesmos, influencia, e quando o principal objetivo nosso como cristão é sermos influenciadores de Jesus aqui na terra. Muitas vezes a gente não vendo ali os slides, né, que passa aqui, eu não lembro agora como é o nome que se dá, você vai passando, né, agora virou mania os vídeos rápidos, né, os vídeos curtos de 15, 20 segundos, e ali você vê muitos exemplos de pessoas vivendo vida alegres, felizes, mas aquilo é uma capa, é como o João falou agora há pouco, é uma alegria momentânea. A felicidade, ela é divina, ela dura para sempre, ela suporta. Nós, quando Jesus está conosco, a gente suporta as dificuldades, nós estamos felizes quando estamos em Cristo, somos representantes. Precisamos entender que somos representantes de Cristo aqui na terra. Eu sou representante, vocês são representantes de Cristo aqui na terra. Outros têm que olhar para nós, para o irmão, e dizer assim: algo diferente tem em tu. Ele está diferente, ele age diferente, algo tem diferente nele.
porque Cristo vive em ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Na sequência, a gente falou agora sobre entender. Na sequência, vamos falar em aceitar. Glória a Deus. Aceitar. Aceitar. Eu vou lá convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 João, a epístola de 1 João, o capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. São 3 versículos. A confissão do pecado. Veja, João, você nem queria tocar nesse assunto, está direcionando para lá. 1 João, o capítulo de número 1, versículo 8, 9 e 10, que diz assim, a epígrafe diz assim: a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los mentirosos e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus. Aceitar. Precisamos aceitar que nós somos pecadores. Que ninguém é digno de... Porque Deus, Ele disse que todos nós somos pecadores. Mas Deus nos aceitou a partir do momento que a gente pediu perdão. A partir do momento que a gente se humilhar e dizer: Senhor, perdoa-nos, aceita do jeito que nós somos. Glória a Deus. Estamos aprendendo nessa noite, amados irmãos, e eu também, é que para sermos uma nova criatura, existem etapas, existem processos. E muitas das vezes, a gente quer pular as etapas e os processos. Mas precisamos cumprir ele, que faz parte. Uma borboleta só voa depois que ela sai do casulo. E ela precisa, João, fazer bastante força para que aquele casulo ele se rompa. E se nós formos lá romper com nossas mãos, a borboleta ela não ganhará força dos pequeninos músculos ao ponto dela própria voar só. Se nós formos lá romper o casulo, ela vai viver rastejando. E o Senhor não quer que nós estejamos rastejando. O Senhor quer que nós voemos. Precisamos estar fortalecido pelo processo. Glória a Deus. Deus quer que nós passamos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, pelo processo. Ele não está dizendo que nós vamos ficar no processo. O deserto é lugar de passagem, como diz a palavra. Não é o assunto, mas só para passar e pincelar. Não faz mal, minha irmã, passar pelo processo. Nos edifica, nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero convidar os irmãos, vamos abrir a Bíblia hoje. Lá em Romanos, o capítulo de número 10, diz assim, ó. Eita, aceitar. Vamos falar em aceitar. Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Esse versículo, viu? É um versículo para nós aprendermos a aplicar como verdadeiro evangelista. A gente absorve, aprendemos e aplicamos. Diz assim, glória a Deus, Romanos capítulo 10, o versículo de número 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, escute só, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos,
serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Quem é salvo aqui? Glória a Deus. Precisamos falar, precisamos dizer, precisamos aceitar, precisamos dizer que sabemos que existem situações e situações, mas que nós não perquemos a oportunidade de fazer convites, de dizer: tu queres confessar ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que nós não iremos só até a eternidade, que possamos levar pessoas conosco, vários. É o que o pastor Jailson prega, que essa igreja prega, é pelas almas, pastor Jailson, é a preocupação nas almas. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Nós falamos aqui em entender, a gente falou aqui em aceitar, a gente está indo para o final. Agora a gente vai falar sobre permanecer. Glória a Deus. Proceder aos requisitos santos continuamente, não apenas está permanecer. Trata-se do processo. Permanecer é saber que passamos pelo entendimento, aceitamos, e agora é a etapa de permanecer. Olha que coisa linda, maravilhosa. A gente entendemos, a gente aceitou, e agora a gente precisa permanecer. Eu, pela minha pequenez, eu digo à igreja que é a parte mais difícil. Glória a Deus. Permanecer sozinho, eu não consigo. Se o Senhor não estiver comigo na dianteira e não estiver me guiando e me segurando pela minha mão. E eu digo aos amados irmãos: convide o Senhor, como eu faço. Senhor, não deixe eu ir só. Meu irmão, sozinho nós não conseguimos. Minha irmã, sozinho a gente não consegue. Deus tem que ir conosco. Convidamos a Ele a dizer: Senhor, continua comigo. Senhor, permanece comigo. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Permanecer. Eu convido os irmãos agora a abrir a vossa Bíblia lá no Evangelho de Jesus, segundo João, o capítulo 8 e o versículo de número 31. João, glória a Deus. Capítulo 8 e o versículo de número 31, que a palavra do Senhor nos diz assim: aleluia, glória a Deus, permanecer. Jesus dizia: pois ao judeu que criam nele, Jesus falando, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eita, que Deus grande, esse Deus meu, que é o mesmo de vocês. É grande. Deus, Ele é fiel. Deus tem o melhor para mim e para vocês. E Ele diz assim: permanece. É difícil, minha irmã, mas é possível. Como João disse, nós estamos aqui porque decidimos estar aqui. Glória a Deus por isso. Cada um que sabe como foi difícil chegar até aqui. Muitas das vezes acontecem empecilhos, problemas, dificuldade. Algumas vezes, eita, quase que eu não ia, quase que eu não chegava, porque a palavra do Senhor, ela nos enche, ela nos fortalece, ela nos direciona. Ela diz assim: tu vai, tu consegue. E eu estou aqui para dividir com os amados irmãos que permanecer em Cristo é uma virtude. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, agora lá em Apocalipse,
capítulo 3, muito conhecido. Capítulo 3 e o versículo de número 20. Glória a Deus. Eu sei que deve estar projetado aqui já, né? 3:20. Aleluia, glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. Aí abri a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Veja bem como é interessante esse versículo. Esse versículo, meditando nele, eu me apeguei no detalhe. Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei até ele. Tudo bem, até aí, tudo bem, está entendido, né? E com ele cearei e ele comigo. Ou seja, pode existir a possibilidade que o Senhor esteja ceando com ele e nós não. Porque quando ele diz assim, eu cearei com ele e ele comigo, é porque existe um quê? Uma reciprocidade. Ou seja, estaremos ceando com o Senhor e ele conosco. Ou seja, o Senhor poderia estar ali dizendo, eu estarei ceando com ele e ele não está disperso. Porque muitas das vezes a gente pensa em estar em Cristo, mas o Senhor, Ele está ali no nosso lado e nós não estamos ligados a Ele. Permanecer, entender, glória a Deus, o processo. Deus está dizendo, permanece, ouve, abre, ceia comigo, permanece comigo, esteja comigo, ceia comigo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus é lindo, maravilhoso. Estamos indo para o final, glória a Deus. Glória a Deus, ainda tem um tempo aqui para a gente concluir. Glória a Deus. Além de sermos nova criatura e vivermos tudo novo, temos de dar frutos. Não podemos simplesmente só viver a liberdade que Cristo nos proporcionou. Entendam. Mas também fazer alguém se tornar livre. Glória a Deus. Nós temos esta missão para cumprir. No livro de Marcos, no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, muito conhecido nosso. Marcos 16, 15... E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O 16, quem crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. O 15, ide e pregue o evangelho a toda criatura. Isso é um convite que o Senhor está nos dando, para que depois que nós tivermos permanecido, que a gente convide, que a gente leve, que a gente ande com outros, João. Porque a salvação é muito bom. Eu já escutei o pastor Jailson dizer outras vezes, nós estarmos no ponto de conforto é muito bom. Estamos salvos, glória a Deus, obrigado. Eu tenho uma certeza da salvação. Quem tem a certeza da salvação, eu tenho a certeza da salvação, mas precisamos levar outros conosco. Precisamos levar o nosso parente, nosso vizinho, nossos amigos. Permanecer em Cristo, mas junto com a igreja. Esse é o nosso grande desafio. Glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, entender, aceitar e permanecer. Que saiamos daqui sabendo que o nosso processo de aprender, que o nosso processo de permanecer depois de aceitar, é um desafio, mas possível em nossas vidas. Deus é maravilhoso na minha e na tua vida. Deus tem preparado o melhor para nós. Já foi dito isso aqui hoje. O processo. Quando menos esperamos, às vezes estamos desfalecendo, desanimado. Ó, o Senhor
revitaliza nossas forças. Glória a Deus. Deus, Ele tem um melhor para mim e para você. Falar de mudança é difícil. Quando o versículo ele nos fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas passaram. As minhas coisas velhas passaram. E quando tudo se fez novo, estamos entendendo que o processo foi concluído. Se fez novo, mas agora vamos seguir firme. Deus é fiel. Deus tem preparado grandes coisas nas nossas vidas. E que esse versículo, ele fique em nossas memórias, nesses dias, nesse momento que a gente for para casa. E para a gente saber que cada um de nós nos transformamos e que estamos em Cristo Jesus e que somos nova criatura e que as coisas velhas já se passaram. Amém, meus irmãos? Podemos ter a certeza na nossa vida, em cada um de nós, que tudo se fez novo e que Deus nos abençoe e continue conosco para a honra e para a glória dele. Amém. Eu absorvi para mim esta palavra. Quando a vida pesa, vem a solução. No canal Libertação, a cura e salvação. Com o pastor Jailson, Deus vai operar palavras de amor que vão te transformar. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto, com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto, com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Canal Libertação, pastor.